Muito bom. A última vez que nós vimos Davi, nós estamos na nossa série sobre a vida de Davi, essa é a nossa 10ª semana estudando a vida desse homem. E a última vez que nós vimos Davi, não sei se vocês lembram muito bem disso, mas ele estava com raiva, ele queria matar aquele homem, né, Nabal. E lembram disso? Acho que vocês lembram, né? Então a ira, né? Ele estava sobrecarregado de ira. Essa manhã nós queremos estudar juntos um texto. Agora nós pulamos uma boa parte da vida dele e encontramos Davi agora como rei de Israel. Agora Davi já é rei. Saul já está morto. Houve um outro rei em Israel enquanto Davi era rei em Judá. Finalmente esse outro rei foi assassinado e Davi foi então colocado como rei de Israel. A história não é muito bonita, tem bastante sangue, bastante guerra, mas o que nós queremos é tirar dela algumas lições para a nossa vida. E nesse contexto, nesse ponto que nós vamos estudar essa manhã, nós então encontramos Davi seguro em sua posição como rei de Israel. E a nação tinha se voltado a ele, como eu disse, ele se tornou rei de Israel, e ele estava certamente grato, porque nesse momento o país estava em paz. E eu imagino que todos nós gostamos de estar em paz, não é? E eu acho que de vez em quando os altos e baixos da nossa vida até nos ajudam, porque dão uma temperada na nossa vida, porque não fica na mesmice. Mas a gente gosta de períodos de paz. E eu acredito que Davi, nesse momento, ele estava extremamente grato pela paz que havia em Israel, mas ele sabia que Israel tinha perdido algo e eles não tinham recuperado ainda. Uma das coisas que nós vemos no Antigo Testamento, para que o povo de Israel tivesse certeza de que a presença de Deus estava no meio deles, era ter a Arca da Aliança com eles. Se você olhar quando Deus institui a Arca da Aliança no Antigo Testamento, era um símbolo da presença dele. Diz, enquanto a Arca estiver aqui, é o símbolo da minha presença no vosso meio. Também, quando iam sair em guerras, em batalhas, eles levavam a Arca da Aliança, que era um símbolo também de que Deus estava com eles e que eles iam lutar com a presença de Deus naquele momento. Mas Israel não tinha a Arca da Aliança. Consequentemente, não tinham Deus com eles. E Davi tinha que resolver esse problema, né? Teria que conduzir a nação de volta ao Senhor. Então, essa manhã nós queremos pensar juntos sobre a questão de voltar ao Senhor. Nós temos o slide ali, por favor, Bruno, você pode pôr? Voltar ao Senhor. Talvez nós lutemos com essa questão em nossos dias, né? Não sei de você, mas às vezes nós lutamos com questões próprias, nós próprios queremos tomar as questões em nossa própria mão, nós queremos resolver, como a questão da raiva, né? Se alguém fez algo contra você, você quer vingar, você quer vingança. Isso é tomar a causa em tuas mãos. E a vingança, a gente percebeu aqui naquele dia estudando juntos, que a vingança ela nunca é justa. Se alguém faz A para você, você devolve A e B. É sempre um pouco além. Você nunca volta no mesmo padrão, né? Então a vingança ela nunca vem no mesmo nível. Ela sempre está desequilibrada, né? E a Arca, então, da Aliança era vital para a nação de Israel de ter Deus na vida deles, o símbolo de Deus. Qual é o símbolo da presença de Deus na sua vida? O que você sente quando você pode dizer, realmente Deus está comigo, eu estou junto com Deus, eu sinto Deus comigo? Como é que você consegue? Não é difícil isso? Como é que você sabe que Deus está com você? Quem te garante que Deus está com você? Quem garante que o que você faz é certo? Como é que você sabe? Você não sabe? Ok. Quero convidar você essa manhã a olhar alguns preceitos e princípios. Depois eu vou explicar a diferença entre preceito e princípio dentro da palavra. E juntos nós podemos tirar algumas lições aqui para nós. Nós não temos uma Arca da Aliança assim como Israel tinha. Então, para Israel era fácil saber que Deus estava com eles. Se a arca estivesse lá, Deus estaria. Era um símbolo. Nós não temos essa arca, mas nós precisamos da presença de Deus, assim como Israel precisava. Então, eu acho que é hora da igreja levantar e ir atrás da presença de Deus, assim como Davi percebeu. Levantou e foi atrás, não é? Então, vamos estudar junto esse texto.
E, de novo, hoje vai ser um pouco mais longo, vai ser umas 2h30 só. Então, não, estou brincando. Estou brincando. Temos uma pessoa positiva. Muito bom. Todo mundo, quando ouviu 2h30, já deu uma desanimada. Puxa vida, vai ler o Salmo 119, provavelmente, né? Para ter 2h30. Mas não, vamos abrir o nosso texto em 2 Samuel, capítulo 6. E aqui você vai encontrar um texto bastante interessante de algumas coisas que aconteceram. À primeira vista, quando você lê esse texto, você vai perceber: Deus é duro demais. Esse não é o Deus amoroso do Novo Testamento. Parece que é um outro Deus. Não sei se você já ouviu isso de alguém dizer: parece que Deus no Antigo Testamento é um e Deus no Novo Testamento é outro. Parece que são dois deuses diferentes. Não, mas Deus é o mesmo. Ele não muda. E a gente precisa aprender a entender Deus dentro desse contexto. Porque facilmente a gente tem um padrão e Deus não usa o nosso padrão, hein, gente? O padrão de Deus é diferente do nosso. Ok, vamos ler o texto, 19 versículos só. Diz assim o texto: de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo, um baita de um exército. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baala, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumento de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Perez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, que estava em Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com toda a sua força perante o Senhor, enquanto ele e todo Israel levavam a arca do Senhor aos sons de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uva passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para sua casa. Só até aqui. Agora, essa passagem tem algo a nos dizer sobre a questão de ir atrás e trazer de volta a presença e o poder de Deus sobre a vida de alguém. Então eu quero que você observe comigo algumas ideias simples que a gente pode tirar desse texto. Eu acho que às vezes a gente lê um texto desse e a aparente ira de Deus demasiada, faz você fechar a sua mente para algumas coisas bem interessantes que esse texto nos ensina. Primeira coisa, vamos começar com Davi. Davi percebe que a nação de Israel estava longe de Deus e que ele precisava fazer alguma coisa. Então ele faz algo. Gente, não há atalhos para a santidade de Deus, para a santidade na nossa vida. Não existe atalho. Não tem como você pegar um atalho. Aquilo que Deus quer que a gente faça, não existe atalho para você fazer diferente. Então, eu acho que nós precisamos da presença e do poder de Deus, e Davi nos ajuda a entender isso. Primeira coisa, vamos ver o que aconteceu com Davi. Ele tinha um desejo de trazer a nação de volta
ao Senhor. Quando eu falo Davi, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Isso é bom, e o que mais? Guerreiro, ok? O que mais? Como? Amigo de Deus, adorador, pastor, servo, homem segundo o coração de Deus. Muito legal, olha só que interessante. Talvez a gente lembre de Golias, o matador de gigantes, né? A gente lembra isso. Mas Atos 13 fala do que Deus achava dele, o que a Betina citou, né? Atos 13, 22 fala que o próprio Deus disse, esse é um testemunho do próprio Deus, dizendo, ele é um homem segundo o meu coração. Começa por aí. O coração de Davi tinha uma motivação, né? Ele queria fazer alguma coisa. O que ele faz? Então primeiro você vê que ele tinha um desejo. O desejo de Davi é muito claro, explicado aqui, que ele tinha o desejo de que a arca da aliança retornasse a Israel. Ele então convoca um grande exército, 30 mil pessoas, para ir até a casa de um homem e buscar a arca de volta. Davi queria realmente que a arca voltasse a ter aquele status de ser o centro da nação de Israel. Então Davi tinha pode passar esse, o Davi tinha um desejo dentro do coração dele, santo. E aí você vai falar, pô, santo, um desejo separado, algo diferente do que os outros tinham. Ele tinha um desejo santo. Também o desejo dele era honesto, ele queria que a arca voltasse. Não é para ele ter o próprio status de ter trazido a arca de volta, mas ele queria que a arca tivesse de novo aquela glória que antigamente tinha. Você vê isso no texto. Ele não tinha segundas intenções. Vamos trazer a arca de volta e eu fico como a pessoa mais importante porque trouxe a arca de volta. Além disso, ele tinha um desejo bem humilde também. Ele sabia que nem ele, nem Israel significaria alguma coisa sem Deus. Você percebe isso? Temos que trazer a arca de volta. Sabe, isso me ensina algo sobre nós próprios. Quando eu olho para isso, nós precisamos um coração como desse cara, que tenha um desejo santo de trazer de volta a centralidade da nossa vida. Não tem que ser eu. A centralidade da nossa vida precisa ser de Deus. Sabe, ter um desejo santo assim, eu quero isso de volta na minha vida. Um desejo honesto, que não tem motivação por causa de segundas intenções. Você já percebeu que as pessoas vão atrás de Deus pelo que Deus pode dar? E uma das coisas que eu vou dizer para você, gente, olha só. O Evangelho, a Bíblia, foi escrita não para resolver o teu problema e não para te abençoar, não. Se assustou com isso? Sabe qual que é a razão de nós termos isso aqui? A Bíblia existe para reconciliar o homem com Deus de novo, não para abençoar você. E nós vamos para a Bíblia para achar bênção. Queremos bênção. Na verdade, a Bíblia existe para reconciliar o homem com Deus. Esse é o objetivo. Deus diz, você está longe, a Bíblia existe para que eu encontre Deus, para que eu possa saber quem Deus é. Ela não foi escrita para a nossa bênção. Ela foi escrita para reconciliar você com Deus. O que é bênção? Claro. Mas o que a gente entende quando a gente fala em bênção? Quando diz, Deus me abençoa, o que você está dizendo com isso? Você quer que o teu casamento vá bem, você quer que teus negócios vão bem, você quer que o teu dinheiro entre na tua conta todo mês e que fique em azul. Nós entendemos bênção como isso. Só que o padrão de Deus em relação à bênção às vezes é bem diferente. E apóstolo Paulo em Filipenses diz o seguinte, eu aprendi o segredo da vida. Qual é o segredo da vida? Aprendi a viver contente em toda a situação. Na riqueza, na pobreza, quando tenho, quando não tenho, quando existe comida na mesa, quando não tem. Esse é o segredo. Só que as pessoas entendem bênção como indo bem bom. Bênção para mim é um mar de rosas. Não é o padrão de Deus com bênção. Gente, tira o cavalinho da chuva, não é isso que a Bíblia ensina. Isso é um ensino errado. A Bíblia não ensina que Deus veio para resolver nosso problema. Veio resolver o problema do nosso afastamento de Deus. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia está ao nosso dispor para nos reconciliar com Deus. Então que haja um desejo honesto de reconciliação com Deus. Está longe de Deus? Volta para Deus. Chegou o momento de você de novo voltar e buscar a Deus. E essa atitude humilde de Davi
E eu acredito que nós precisamos aprender essa lição, de que não podemos fazer nada sem Ele. João 15,5 fala, sem mim vocês não fazem nada. 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 Mas nós não aprendemos essa lição. Achamos que nós podemos tudo. Sabe, de fato a gente acha que, parece que a gente nunca cresce. Sabe aquele garoto, o Matias, ele vive na própria imaginação dele. Ele acha que ele pode tudo, ele acredita que ele pode saltar de cima da casa e nada vai acontecer com ele. Ele acredita que pode atravessar por um carro andando, ele dá um carrinho assim, atravessa por baixo dos pneus e nada acontece com ele. E sabe, gente, nós temos essa mesma atitude espiritual. Às vezes nós somos tão crianças, infantis, achamos que podemos tudo, quando na verdade não podemos nada. João 15,5 fala, sem mim vocês não podem nada. Precisamos de Deus, cara. Que possamos ter essa atitude humilde também, de entender isso, e ir atrás do Senhor, assim como Davi e Israel fez. Sabe, eu acredito que nós até tenhamos, ou saibamos que podemos ir atrás de Deus, mas às vezes a gente não sabe como fazer. Como a gente faz? Como você pode fazer? Deixa eu te dar uma pista. Alguém de vocês conhece o texto de 2 Crônicas 7,14? Sem abrir a Bíblia. 2 Crônicas 7,14. Deixa eu dar uma dica. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se afastar ou voltar de seus maus caminhos, eu ouvirei, virei e sararei. Não é isso que a gente... Isso é uma dica de como você pode voltar a Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, está dizendo, ele não está dizendo a pessoas que não conhecem a Deus, está dizendo de pessoas que conhecem a Deus. Se o meu povo que se chama, se essa igreja se reúne aqui com uma igreja cristã, que professa que pertence ao Senhor, volte dos seus maus caminhos, se afasta dos teus maus caminhos, se humilhe diante do Senhor, eu ouvirei, diz Deus, eu vou ouvir e abençoarei. Essa é uma forma de você voltar. E Davi tinha, a gente percebe isso, um desejo de que a arca retornasse a ter aquele lugar central de adoração de Israel. Existe esse desejo em teu coração de que Deus tenha o centro da sua vida? Honesto, Davi foi honesto, diz, não sou nada, como nação, eu como homem, e nós como nação não somos nada sem Deus. Você reconhece que você sem Deus é nada? Ou também essa questão de honestidade, né? De ter honestidade, nós precisamos de Deus, eu preciso de Deus. Que Deus nos ajude a ter fome e sede de Deus. E não fiquemos satisfeitos com isso, até que Ele venha e nos transforme em tudo aquilo que Ele quer ou nos preparou para ser para Ele. Ok, nós temos agora o desejo, percebemos que Davi tinha um desejo no seu coração, e você percebe isso nos versículos 1 e 2. Mas teve outra coisa também, que aconteceu no coração de Davi, que é justamente um desapontamento, ou aconteceu algo que desapontou o coração de Davi, e no versículo 3 até o 10, você percebe o que é que aconteceu. Né? Os motivos de trazer a arca da aliança de volta a Jerusalém eram adequados. Estava certinho, era honesto, era humilde e era santo. Perfeito a motivação dele, mas os métodos não eram corretos. Os métodos estavam errados. E ao invés de ser bem sucedido, os métodos resultaram na morte de um homem. E isso irritou a Davi. Versículo 8 diz que Davi ficou contrariado e criou medo em seu coração em relação ao Senhor. Olha só o que diz, ficou contrariado. E naquele dia, versículo 9, Davi teve medo do Senhor. Não o medo de honrar, aquilo que a gente fala de temor ao Senhor, mas medo mesmo, medo do Senhor. O que causou tudo isso? Vamos ver quais são as causas. Versículo 3 mostra uma das causas. A primeira causa, nós percebemos que foi a decisão errada, né? Uma decisão errada. A Bíblia diz, no versículo 3, que puseram a arca de Deus num carroção, numa carroça nova. O primeiro problema de Davi aqui era
o fato de que ele havia esquecido ou ignorado a ordem clara de Deus a respeito da Arca da Aliança. Como ela deveria ser carregada? Como a arca deveria ser carregada? Nos ombros de quem? De que homens? Levitas. Interessante, muito bom, vocês estão bem, é isso mesmo. Deus dá instruções, ele diz, olha só, a Arca da Aliança, ele dá as dimensões, vai ser 1,15 m de comprimento, 75 de altura por 70 de largura, e cada ponta vai ter uma argola. Vocês vão pegar madeira de acácia, vocês vão fazer bastões de madeira de acácia, vocês vão cobrir essas bastões de madeira de acácia com ouro, vão colocar por dentro dessas argolas, e homem algum vai encostar nessa arca, homem algum, diz o texto, vai encostar nessa arca. Apenas os levitas vão colocar esses cabos dentro daquelas argolas e erguerão sobre seus ombros. É assim que a arca deve ser carregada. Essas foram as instruções que Deus deu. Mas Davi o que faz? Coloca, vamos pôr uma carroça nova. Davi ainda acha que está fazendo um favor para Deus. Vamos pegar uma carroça nova. Pega um carroção nova, coloca a arca em cima, os bois tropeçam, e Uzá faz uma coisa que eu e você faríamos. Nós faríamos isso, porque algo está caindo, você coloca a mão, não coloca? Uzá faz isso, e ele morre. Uma das coisas que acontece aqui, que Davi faz bons planos e boas preparações, mas não da forma correta. E isso para a nossa vida. Você pode estar cheio de boas intenções com Deus, cheíssimo de boas intenções. Existe uma máxima aí que diz o seguinte, né? De boas intenções o inferno está cheio, não é? Conhece bem essa expressão, né? Você pode estar cheio de boas intenções, cheio, carregado de boas intenções. Porém, se você erra na busca do Senhor e levar essas intenções diante dele, Deus não vai poder abençoar, porque está errado. Olha só, em todos os momentos você vê Davi chegando diante de Deus e buscar a orientação de Deus. Na época da ira, lembra quando a gente falou aqui algumas semanas atrás, falamos sobre quando Davi ficou irado, ele não buscou a Deus e agiu como um tolo. Aqui de novo, no início desse capítulo você não percebe ele indo diante de Deus e fala, Deus, como eu devo buscar? Queremos a tua presença de volta, como nós podemos fazer? Ele não faz. Ele simplesmente diz, vamos lá, vamos buscar esse negócio. Não é? Toma no braço dele, ele diz, vou pôr uma carroça nova, porque Deus precisa de honra, vamos pôr uma carroção nova aí, né, e vamos lá. A segunda coisa, na verdade, antes de ir para a segunda coisa, o método que Davi usa aqui, os filisteus já tinham usado antes. Se você olhar em 1 Samuel 6 e 7, capítulo 6, versículo 7, você vai perceber que os filisteus fizeram a mesma coisa, colocaram a arca, porque eles haviam roubado a arca de Israel, eles colocam em cima de um carroção e deixam ir embora, e saem correndo, dizem, deixa os bois levarem. E Davi usa o mesmo método que os filisteus usam. O que isso nos comunica para nós hoje? Que nós como igreja usamos muitos métodos que não são de Deus. Deu certo, vamos fazer. Estamos igualzinho aqui, parece muito parecido. A segunda coisa que Davi faz, ou a causa de desapontamento do coração dele, é a questão da desobediência. Logo no início da viagem, os bois que sacodem, e aqui a coisa lógica a se fazer, se tentar segurar a arca, como nós fazíamos. E se existe um ensino aqui nesse texto, quando Uzá bota a mão lá na arca e é fulminado, é o fato de que Deus se importa com os detalhes. Podemos pensar que Deus não se importa com as pequenas coisas, mas Ele se importa. Se Ele dá instruções claras para serem seguidas, é melhor a gente seguir. Quando Deus dá uma ordem, ela deve ser cumprida. E um coração que é segundo o coração de Deus vai se preocupar com esse tipo de coisa. Um coração que é segundo o coração de Deus se preocupa com as coisas de Deus. Se preocupa com as coisas de Deus. E aqui nós vemos duas coisas. A Bíblia é formada por duas coisas: preceitos e princípios. Quais são as diferenças? O preceito, ele é para ser obedecido. Por exemplo,
Se Deus coloca uma placa de 50 km por hora, é 50 km por hora, não é 70, não é 65, não é 56, é 50 por hora. Isso é um preceito. Não existe espaço para manobra, não existe. É aquilo e pronto. Se Deus diz, é só por Jesus Cristo, é só por Jesus Cristo. Pronto. Não tem outro caminho. Não tem. Se Deus diz, isso é pecado, é um preceito. É pecado, não tem outro. Sabe, é mentira comercial, Deus perdoa. Meu irmão, mentira comercial. A gente gosta de explicar, né, as coisas, ou de minimizar as coisas. Mas quando Deus diz, pecado, é um preceito, obedeça, é bênção para você. Agora, tem princípios. Quando Deus coloca uma placa, agora 50 por hora é um preceito. Obedeça, porque senão você é multado aí. Mas se Deus coloca uma placa dizendo assim, cuidado com as crianças, aí é um princípio. Por exemplo, dentro de uma cidade vai exigir muito mais atenção de você com as crianças na rua do que no deserto. No deserto não tem crianças, você pode acelerar quanto você quiser, 200 por hora, 300 por hora, é um deserto. Não tem tantas crianças, quase ninguém, mas dentro da cidade você tem que ter atenção. Então, princípio precisa ser aplicado com sabedoria na nossa vida. Preceito tem que ser obedecido. Não existe espaço para manobra. Então, gente, se você acha que Deus não se importa com os pequenos detalhes, você está enganado, porque Ele se importa. Deus é um Deus de detalhes. Não parece para você, às vezes, que é duro demais um homem ter morrido porque encostou na arca de Deus? Não acha que é duro demais? Só que antes Deus havia dito, ninguém deve encostar a mão. E por causa da desobediência de Davi, o homem morreu. Você viu como isso é complicado? Mas deixa eu só falar um negócio para você. Bênçãos de Deus só virão através da obediência. Só através da obediência. Aqueles que desafiam a palavra de Deus, não esperem ser abençoados. Aquele que acha que pode viver a vida dele do jeito que ele quer, e ainda assim dizer, Deus tem que me abençoar, está redondamente enganado. A bênção de Deus só vem através de obediência. Deixar de buscar a vontade de Deus, gente, olha só, é tão perigoso quanto ignorar aquilo que Deus já disse para você fazer. Deixa eu dar um exemplo. Mateus 28 diz o seguinte, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso Deus já disse para você fazer. Se você ignorar isso, é tão perigoso, é tão errado, quanto você deixar de buscar a vontade de Deus. Tem coisas que são extremamente claras para nós da vontade de Deus em nossa vida. Outras não. Precisamos buscar, precisamos nos esforçar aí atrás. Tentar fazer a vontade de Deus usando métodos que não são dele é uma receita para o desastre. Tentar fazer a vontade de Deus com coisas ou métodos que não são de Deus é receita para desastre. Não faça. Assim como usar, muitas vezes, eu e você, presta atenção, gente, assim como esse homem, como usar. Muitas vezes nós somos culpados de chegar diante de Deus com as nossas mãos, ao invés de chegar diante dele com o nosso coração. Queremos fazer. Deus não precisa da tua ajuda. Deus não quer a tua ajuda. Deus quer teu coração. Então não vai diante dele querendo ajudar a Deus. Deus não precisa da tua ajuda. O que Deus quer é seu coração. Só isso. Então, como usar, às vezes nós fazemos. Nós vamos a Ele com a nossa mão. Métodos. Vamos usar. Nosso coração longe dele. Longe. Não faça isso. Bênção de Deus na tua vida virá somente através de obediência. Obediência. E o resultado do versículo 8 a 10 mostra que esse desapontamento aí, pode passar todos os dois, Bruno. Tá bom, volta um pouquinho, ok. O desapontamento, em última instância, culminou em uma demonstração carnal. O texto diz que Davi ficou com raiva. Talvez com raiva de Deus, né? Mas muito mais de si próprio e de sua insensatez, eu acho. Mas ao invés de se arrepender naquele momento e fazer a coisa certa, Davi preferiu esquecer tudo. Deixa a arca para lá então. Não vamos mais seguir em frente. Ele mandou as pessoas para casa e deixou a arca onde estava. Olha que interessante. No início do capítulo aqui, do capítulo 6, você vê Davi sair com grande pompa,
com alegria, com todos os tipos de música, pandeiros, com todo tipo de música. Sabe o que aconteceu agora? Davi parou de louvar, parou e começou a fazer beicinho. É isso que a gente faz. A gente sai com uma pompa tão grande, eu vou fazer para Deus, eu vou fazer para Deus. E a gente acha que vai abraçar o mundo, porque a gente está indo com as nossas mãos. E no processo nós nos desapontamos, porque há desobediência, nós não vamos com o nosso coração. E nós nos desapontamos, aí é culpa de Deus. Aí a gente para de louvar, a gente culpa a Deus e faz beicinho, ao invés de nos arrependermos e voltar ao Senhor. Sabe, gente, volto a dizer, nós não deveríamos nos surpreender quando Deus não nos abençoa, quando andamos por nós mesmos. Não deveríamos nos surpreender, mas ainda nos surpreendemos. Se você quer se decepcionar, em sua caminhada com Jesus, como indivíduo ou como igreja, então basta você fazer tudo do teu jeito. Faz do teu jeito e você vai se decepcionar grandemente. Ok, mas não vamos ficar só nas questões negativas do processo. Aqui a gente leu que Davi mudou a atitude também. E nós vemos uma devoção no coração de Davi aqui. Davi tinha medo de trazer a arca, mas um homem chamado Obed-edom estava feliz em tê-la na casa dele. E isso nos mostra que do coração de Davi surge também uma devoção. E ele estava feliz, esse Obed-edom estava feliz em tê-la na casa dele, porque ele sabia que se nós tivermos um coração, uma atitude correta diante do Senhor, atrai bênção de Deus. Atrai bênção. E assim o homem por 3 meses foi extremamente abençoado pelo fato daquela arca estar lá. E Davi, quando fechou a porta para Deus naquele momento, esqueceu da arca da aliança por um tempo, e fechou a porta a Deus, Obed-edom a abriu com muita alegria. Deixa lá em casa. Deixa lá. Mas quando Davi ouviu a história de que aquele homem estava sendo abençoado, ele disse, não, nós temos que voltar. Nós temos que trazer a arca da aliança de volta, e teve um desejo de fazer a coisa certa. Alguma coisa aconteceu no coração de Davi. Vamos ver o que aconteceu no coração dele e que nós podemos ver revelado nos próximos versos. Primeira coisa, a atitude dele, a devoção do coração dele manifestou em uma atitude diferente. Davi havia esquecido a arca por 3 meses, e a razão pela qual ele foi atrás dessa arca. Lembra que no início ele queria a bênção de Deus de novo em Israel, e por causa da morte de Uzá ele deixa tudo, abandona tudo, mas agora ele ouve sobre a bênção na casa de Obed-edom, e ele então manifesta uma atitude diferente. Vamos voltar lá e vamos buscar a arca. Mas também manifestou uma mudança de aproximação. Ele se aproxima agora de uma forma diferente. Parece-me que aqui houve um espaço de tempo, e nesses 3 meses Davi fez a tarefa de casa. Provavelmente ele deve ter estudado, ou alguém o alertou. Alguém deve ter dito, Davi, você fez errado. Assim como aconteceu com Natã, quando Natã chega e confronta Davi, mesma coisa. Alguém deve ter falado, a Bíblia não relata, o texto não relata, não deixa isso claro. Mas parece-me que agora Davi faz a coisa certa. Talvez ele lembrou, ou alguém o instruiu a fazer a coisa certa, e ele então volta e faz da maneira correta, traz a arca da maneira certa. Dessa vez, não teve atalhos. Dessa vez ele não faz a coisa do jeito dele, mas faz a coisa do jeito de Deus. Só para ter certeza, diz o texto aqui, a cada 6 passos, eles então ofereciam um sacrifício. Também, a devoção do coração de Davi manifestou uma mudança na ação dele, E essa ação que ele antes vinha pulando com alegria e tudo mais, agora a ação é diferente. Ele deixa de lado o beicinho e substitui por exclamações. Você pode ver isso no versículo 14 a 19. E o coração de Davi foi transformado. Ele vai atrás de Deus e ele volta com a presença e o poder de Deus. Olha que legal. Ele vai atrás de Deus. E quando ele retorna, a presença de Deus está com eles. A arca, o símbolo, está com eles. Mas a atitude dele mostra. Quais são as lições para nós aqui? Eu acho que
É muito simples. O cristão que vai atrás de Deus com um coração desejoso de conhecê-lo, que busca a face dele de acordo com a vontade revelada dele, vai receber aquilo que procura. O Evangelho confirma isso. Mateus diz: quem bate, a porta vai ser aberta. Quem procura, acha. Nós não procuramos às vezes, honestamente falando. Nós queremos a vontade de Deus na nossa vida até certo ponto, nós queremos a bênção de Deus na nossa vida, mas nós não buscamos. Quando paramos de tentar fazer as coisas da nossa maneira e através de atalhos e buscá-lo da forma como Deus quer que seja buscado, nós o louvamos, nós o adoramos e nós o honramos. Fazer as coisas da maneira de Deus vai colocar em nosso coração um grito de júbilo, né? E também uma canção de louvor em nossos lábios e em nossa alma. Então, essa manhã nós temos que aprender essa grande verdade. Não há atalhos para a santidade de Deus. Não há atalhos. A gente vive um momento bastante sensível como igreja no mundo, né? Temos movimentos extremamente antibíblicos se levantando e quase que obrigando a igreja a aceitá-los como normais. E alguns movimentos que, olhando para a Bíblia, claramente vemos que são movimentos pecaminosos, antibíblicos, anticristãos, eu diria cristofóbicos, né? E que querem realmente fazer que sejam aceitos. Mas a Bíblia diz claramente: está errado. Está errado. E como cristãos, como igreja, precisamos perceber que não existe atalho. O fato de sermos como somos, às vezes a gente diz assim: eu sou desse jeito, Deus vai me aceitar. De fato, Deus vai aceitar você do jeito que você é. Mas por amar você tanto, não quer deixar você do jeito que está. Deus tem propósitos para a vida de cada um de nós. Não é aceitar do jeito que está. Então a pessoa está numa lama, numa imundície, e Deus vai aceitá-lo daquele jeito e deixá-lo daquele jeito. Não faz sentido. Então, gente, não existe atalho para santidade e obediência. Andando em obediência ao Senhor e aos seus preceitos e princípios, nós experimentaremos a liberdade. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é verdade? Quantos de nós queremos essa liberdade? Nós estamos presos porque não andamos em obediência aos preceitos e princípios de Deus. Ok, temos um problema aqui agora. Eu expliquei para vocês fazendo uma comparação com a vida e a atitude de Davi com a nossa. Ok, vamos aplicar isso para a nossa vida. Davi foi atrás de Deus, né, pelo caminho errado e pagou um alto preço por causa disso. Com atitudes erradas, né, com métodos errados. Pagou um preço por isso. E nós? E quanto a você? Essa pergunta é capciosa, né? Eu posso responder por mim, você responde por você. Como você anda com Deus? Você está buscando a Deus, seu poder e sua presença em sua vida? Segundo a Crônica 7,14, você vive uma vida assim de chegar diante do Senhor com humildade, de quebrantamento de coração, de reconhecer? Ou você está andando pelo seu próprio caminho? É muito fácil, às vezes, quando a coisa nos parece tão perfeita, e a gente dizer: Deus, ok, se não for da tua vontade, pode tirar. Meu cunhado fez uma coisa muito interessante. Ele está no seminário também, e ele compartilhou isso com a gente na semana passada. Ele então construiu uma casa, e ele disse: meus planos são perfeitos, eu vou construir uma casa, vou vender a casa, com o dinheiro da venda da casa eu construo uma outra pela metade do preço, e aquela metade do dinheiro que sobra, eu vou me manter por 4 anos. Resultado, o que aconteceu? Até hoje ele não conseguiu vender a casa que ele construiu. Não consegue vender a casa. Aí você pode até pensar assim: mas o meu plano era perfeito. Pode ser, aos teus olhos. Mas sabe o que é? A gente não consegue enxergar lá no final
as implicações desse plano. E muitas vezes, quando você caminha no caminho de Deus, Deus tem planos muito melhores. Aparentemente não são gostosos, não são bons. Não são bons. Mas nós só vamos conhecer lá no final. Lá depois, nós vamos olhar para trás e dizer, puxa vida, realmente, se eu tivesse feito isso, teria perdido o que eu sei hoje sobre Deus. Então, gente, eu encorajaria você a entregar o teu caminho ao Senhor, a confiar no Senhor e deixar que Ele faça. Salmo 37, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele vai fazendo. Entrega ao Senhor. Então você está andando no teu próprio caminho, na tua própria força. O que é que está mantendo você afastado de ter a presença de Deus na sua vida, na sua totalidade? Jesus, quando veio, e volta a dizer que a Bíblia é para isso mesmo, é para nos reconciliar com Deus, Ele diz, eu vim trazer vida em abundância, não uma vida medíocre. Mas gente, cristão parece que é a criatura que mais vive uma vida medíocre. Já percebeu isso? A gente está parecendo, e às vezes a gente parece aquelas hienas do desenho, ó céus, ó vida, ó ano, ó azar, lembra disso? A gente parece assim, reclama o tempo todo, parece que nós perdemos, às vezes, o alvo em que Cristo, o Deus, precisa tomar o centro da nossa vida. Que Deus nos ajude nesse processo. E eu vou dizer para você, se você está andando no seu caminho, no seu próprio caminho, na sua própria força, está fazendo com a sua mão, você vai dar de cara com uma parede de tijolos. Com certeza, vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Mas quando isso acontecer, deixa eu te dizer um negócio, quando você der de cara numa parede de tijolos, faça o que Davi fez. Reconheça e vai atrás da vontade de Deus para a tua vida. Não fique fazendo beicinho quando dá de cara na parede, tá? Se você deu de cara na parede é porque você foi pelo teu próprio caminho, não foi pelo caminho de Deus. Então não faça beicinho. Se você bater nessa parede, busque a ajuda de Deus. Deixe o exemplo de Davi ajudá-lo no caminho certo. Olhe para a vida dele. Que ele possa, com a atitude certa que ele teve depois, nos ensinar um bocado de coisa. Que Deus nos ajude nesse processo de busca de Deus. Né? Eu não quis desencorajar você não, hein, gente? Na verdade, isso é para encorajar você, dizendo, olha só, Deus tem caminhos de bênção para você, mas é Ele que tem. Os seus, às vezes, podem parecer bons, podem parecer bonitinhos, mas podem levar você para problemas. Né? Então, gente, descansa no Senhor. Encorajo você essa manhã, vá a Deus com tudo que você tem, mas não se esqueça de ir pelo caminho dEle. Não se esqueça disso. Querido Deus, obrigado por Tua palavra. Ela nos desafia realmente no andar e na dependência do Senhor. Queremos os Teus caminhos em nossa vida. E nós queremos voltar o nosso rosto ao Senhor. Depender do Senhor em tudo que fizermos. Deus, nós pedimos nessa manhã. Eu peço nessa manhã para cada um de nós aqui. De que o Senhor cumpra o Teu propósito em nossa vida. Que nós possamos ter a ajuda do Teu Espírito para que nós entendamos a Tua vontade, consigamos enxergar também a Tua vontade, que às vezes é tão difícil, porque a nossa vontade se sobrepõe muitas vezes. E nós pedimos que a nossa vontade possa trabalhar junto com a Sua, e que o Teu desejo seja feito em nossa vida. Eu peço nessa manhã que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos andar segundo a Tua vontade, para que nós possamos glorificar o Teu nome com a nossa vida, e que nós possamos ter a Tua presença em nosso ser. Eu peço que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Oro isso em nome de Cristo. Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana produtiva. Né? E você que é membro da igreja, fique um pouco mais. A gente tem que falar sobre algumas questões da igreja. Mas ainda vamos ter um tempo, vamos bater papo aí. Fique à vontade. Obrigado pela visita. Vocês que nos visitam, sejam sempre bem-vindos. Quando passarem por aqui, serão sempre bem-vindos. Deus abençoe vocês.